Alô? Presidente Alessandro, a pessoa de que eu cumprimento todos os demais. Esta nota emitida aqui por mim não tem nada a ver com a defesa do meu patrão. Embora eu admire os meus confrades aqui, são expertos em história, né, que eu já não domino tanto assim, que não é a minha formação, mas correu um vídeo nas redes sociais, e inclusive foi postado no WhatsApp do Instituto, e aí mexeu com a minha formação, que é a língua portuguesa. Aí eu não posso deixar passar batido. E, inclusive, é um alerta para as nossas redes sociais. As redes sociais é um problema para quem não sabe interpretar, para quem não sabe pesquisar se aquilo que está sendo dito ali é uma verdade. Então, esta nota, que não é a ideia do Instituto, é a ideia deste confrade que nos fala, chama-se: quando no meio as verdades somadas a meias mentiras, passa a parecer uma verdade absoluta. Recentemente, circulou nas redes sociais, eu vou dar uma coisa. Recentemente, circulou nas redes sociais um vídeo sobre a origem do nome brasileiro. Talvez alguém queira lembrar. Né? Eu vi. Brasileiro. Porque conforme a pessoa que fala no referido vídeo, o termo é pejorativo e nos induz a pensar e acreditar que tudo que é dito lá é uma verdade absoluta. Que nós, brasileiros, fomos enganados a vida inteira acerca da nossa história, da nossa cultura e da nossa formação. Não é verdadeiramente absoluta a ideia que o vídeo nos induz. Como membro efetivo desse instituto, e tendo aprendido aqui que jamais se deve olhar o passado como senso de julgamento do presente, e tendo formação em língua portuguesa, literatura e filosofia, e também como cidadão de opinião, o que parte da população talvez não saiba, e chamaria essas pessoas de influenciadores, nem como propensos pensadores, que não sabem sequer a história da filosofia. Certamente tem o dever, a obrigação de posicionar contra o rebaixamento moral que o vídeo faz de todos nós brasileiros. E brasileiro que sou, ainda mais indignou-me as meias verdades misturadas a meias mentiras ditas do vídeo para levar-nos a acreditar que tudo é uma verdade absoluta. A língua portuguesa foi formada pela junção do latim vulgar, falado pelo povo simples da Roma antiga, com a língua falada na Península Ibérica dominada e, por conseguinte, sujeita à influência da língua dos dominados. Como não bastasse isso, houve também bastante influência do árabe, e com o decorrer dos tempos, no século XV, as viagens marítimas transpuseram o idioma a lugares distantes, misturando-se em idiomas locais. E, no nosso caso aqui, como o idioma daqueles que foram trazidos da África escravizados para aqui trabalharem sem salários, com pouca ou nenhuma alimentação e sob efeito da chibata dos colonizadores. Até aqui, nada de anormal historicamente. Mas seguimos adiante e começa a desinformação do vídeo. Um termo que eu abomino como defensor da língua portuguesa, que é o termo fake news, que é um termo inglês que não tem nada a ver com a língua portuguesa. Mas digamos que momentaneamente eu vou aceitar o termo e seguimos adiante. Entramos na questão do gentile. Quando adjetivo é chamado de adjetivo pátrio.
O termo gentile deriva do latim gentilius, que por sua vez vem de gens. Essa origem estabelece a necessidade de se dominar a procedência geográfica de uma pessoa, cidade ou nação. Olhemos agora a questão do sufixo na nossa língua. Muitos sufixos vieram diretamente do latim, como o sufixo ário, que já aparecia em palavras como antifonário que mantiveram o sentido de relativo a ou coleção. No processo da derivação sufixal, um sufixo é adicionado ao radical para criar uma nova palavra. Geralmente, muda a classe gramatical da palavra original. Por exemplo, o sufixo mente, que é adicionado ao radical feliz para formar o advérbio felizmente. Há ainda o empréstimo de sufixo das línguas incorporadas, que no nosso caso, o tupi, açu, guaçu, mirim, e em alguns casos, no espanhol, até com o sufixo ismos. Quando a pessoa do vídeo lá diz categoricamente que todo e qualquer trabalho manual é exercido por quem era escravizado no Brasil, ele acerta. Mas ao afirmar que todo trabalho manual ou desprezível na concepção de quem fala é terminado com o sufixo eio, é de uma leviandade sem tamanho. E como exemplo, ele cita, para menosprezar as profissões, faxineiro, cozinheiro, sapateiro, ferreiro, como se essas profissões fossem de baixo grado. Vejamos então se a língua portuguesa data mais ou menos do século III a.C. E como pode nesse idioma ter enviesado com seus meandros a mesma ideologia esquipática que o falante do vídeo teve incutido veladamente nas suas palavras. A própria cronologia linguística da língua portuguesa derrama chama abaixo esse argumento. Não há, de forma alguma na nossa língua portuguesa, a utilização do sufixo eio para a forma pejorativa ou diminutiva de ofícios manuais. Então, aqui não. Num primeiro momento desse país, a extração do pau-brasil foi a primeira atividade exploratória e comercial utilizada pelos colonizadores. Esses termos de escambo, troca, ou os índios, ou indígenas, ou seja, lá qual o nome do desinformado do vídeo, que é que designemos os primeiros habitantes do país, em troca de madeira que era levada para a produção de tinturas na Europa. Então, aqui também cai por terra que iniciou-se o termo brasileiro com os escravizadores, com os escravizados, desculpa, pois somente nos meados do século XVI tem-se os primeiros registros navios negreiros da região nordeste do Brasil. O termo brasileiro teve sua origem nos primeiros indivíduos que extraíam e comercializavam o pau-brasil. Com o passar do tempo, o termo foi utilizado para diferenciar aqueles que nasciam na colônia em oposição aos portugueses. Fundamentado na história, que agora é o ramo desses meninos, o termo brasileiro foi adotado legalmente pela nossa primeira Constituição de 1824 para designar os naturais do Brasil. O vídeo, com um viés que não se sabe qual é o fundamento, tenta instaurar em nós brasileiros o chamado complexo de vira-latas do escritor Nelson Rodrigues, que é certamente uma desinformação. Sigo adiante e concordo plenamente que no Brasil não houve descoberta, pois já existiam aqui pessoas habitando. Mas quando não se dá aos navegadores da época a chance de pelo menos errar em suas navegações, nota-se a real intenção da fala. No que tange ao Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, entre Portugal
Portugal e Castela, que é a Espanha, estabeleceram esse tratado no meridiano imaginário a 370 léguas de oeste de Cabo Verde, dando à Espanha as terras a oeste e a Portugal as terras a leste, com o objetivo de evitar conflitos. Esse tratado deu direito à porção de terra onde hoje se encontra o Brasil. Fato que até os países da Europa não reconheceram, como Holanda, Inglaterra e França. E só para lembrar, aqui talvez tenha visto o vídeo, que o falante lá, ele até menospreza os navegantes. Só para lembrar, os navegantes erraram, porque aqui naquela época não tinha GPS. Na dualidade entre os termos índio e indígena, no primeiro, há o equívoco de Cristóvão Colombo por ter pensado chegar às ilhas. E já vinha aqui corrigido pelo termo indígena, que é o termo correto, que é a combinação do latim indi, que significa de lá ou de dentro, e o gênero, que se refere nascido. Por isso, eles escrevem o povo que é nativo originário de determinado lugar, antes do processo da colonização. Outra inverdade é sobre o termo quinto dos infernos, que na verdade, e ele disse uma outra coisa, que na verdade vem da época do Brasil colônia, quando Portugal cobrava imposto de 20% sobre a produção de ouro e outros bens. A expressão surgiu porque o tributo era direto. E os navios que recolhiam esse imposto para Portugal também eram usados para trazer os degradados, os exilados de lá para cá, fazendo com que o Brasil se tornasse assim como o quinto dos infernos para nós. Outro desconhecimento de história e de matemática, pois 20% é um todo que se divide por 5, seguramente. Até aí, é dolorosamente aceitável que na sociedade moderna haja essa desinformação. Terminar, presidente? Vou concluir, por favor. Tá bom, mas nossa agenda está cheia. Então, este relato era para discordar do vídeo, porque, embora haja meias verdades, existem meias mentiras. E nos faz acreditar que nós somos piores. Então, eu tenho orgulho do povo brasileiro, de descendente de todos os povos etnias, e com o sufixo eu, sim, de brasileiro, e não com o sufixo de desinformação. Coerência nenhuma, e eu falei, gente, isso aqui não pode ser compartilhado, não, porque é um besterol. Aí eu falei assim, engraçado, ele falou todos os eiros, menosprezando, mas não falou engenheiro, que era verdade. Você vê um viés que a gente vai tentar denegrir o sufixo. E eu me orgulho de ser brasileiro com o sufixo. Emerson, então, muito obrigado. Desculpe ter te interrompido aí. Obrigado, Simone. Agora nós vamos dar a palavra à nossa confreira correspondente. Aqui no Instituto nós temos duas categorias de sócios. Confrade efetivo, que toma posse e recebe o voto, e aquele confrade que não tem a obrigação de estar frequentando, no caso, mulher confreira. Keila é a nossa confreira correspondente e ela poderá usar a pergunta agora. Você prefere falar? Pode. Eu acho que não vai precisar. Bom, os meus cumprimentos ao senhor presidente, à nossa companhia de mesa, a todos os presentes, membros e visitantes. Pelo que eu já ouvi do Eustáquio, que eu descobri há pouco tempo que era meu filho, eu estou quase chegando à conclusão que o Barroso inteiro pode ser meu, porque eu posso ser parente de todos os barrosenses. Eu nasci em São João del Rei, meu nome é Keila Pereira, sou filha de Ruth Madeira Pereira e Alcino Pereira,
nascida em São João del Rei. Com 21 anos, me mudei para o interior de São Paulo, moro em São Paulo, constituí minha família lá. E eu pedi essa oportunidade porque eu estou participando do Instituto pelo convite do meu estado. Eu conheci as histórias, porque quisera eu tivesse essa mente para guardar datas e um contador de histórias nasceu para isso. Então eu conheci o Instituto por meio dele, a Simone me apresentou para ele, a Simone é minha prima, e eu queria nessa oportunidade parabenizar os idealizadores desse trabalho, o trabalho desse instituto, que eu vejo assim como algo muito importante. E assim, sendo tão incipiente, né, começando há 2 anos, eu já vejo o instituto fortalecido. E eu não tenho dúvidas que vocês vão longe. E vai ser um crescente muito rápido, eu percebo isso e torço por isso. Porque eu queria trazer aqui um comparativo para trazer a importância desse instituto, contando as histórias do apoio das famílias. Eu trabalho com a constelação familiar, eu não sei se vocês conhecem. Eu sou advogada e trabalho com a constelação familiar dentro do judiciário. Então, somos conflitos, né? O judiciário não tem nada agradável. Então, eu trabalho na área de família. Todas as questões que os juízes percebem que não há solução, que mesmo uma sentença, a sentença vai colocar fim ao processo, mas não vai encerrar os conflitos familiares. Então, o judiciário manda para a constelação familiar. Então, há 8 anos, nós temos esse projeto lá em Franca. E o trabalho desse instituto, eu vejo assim, ele vai além de contar histórias, de trazer coisas. Esse trabalho traz curas para a família. A constelação familiar, ela detecta, traz as leis naturais que são infringidas dentro das famílias. E a infringência dessas leis naturais, elas se reverberam até a 4ª geração. Então, são doenças, conflitos, desajustes, o sentido do não pertencimento, exclusões que acontecem na família. E nós, contando a história, recontando, né, o que já ocorreu, trazendo pessoas como eu não conheço o José Benito falou, o José Benito, que não só pessoas que tiveram, né, importância, são detalhes que talvez na época não deram tanta importância, mas que fizeram a história da cidade, né? Então, isso é muito importante trazer à tona essas histórias para tudo que ficou esquecido ser visto e trazer o pertencimento para essas famílias, para essas gerações serem curadas. Então, esse trabalho de vocês, eu não vou falar hoje sobre a constelação familiar, nem nada, né, aqui, eu só queria essa oportunidade para parabenizar e trazer essa certeza mesmo, que eu vejo a cura que esse instituto traz, olhando as gerações passadas, trazendo as histórias do presente. Eu queria, rapidamente, um pequeno texto de um constelador familiar que faz parte do nosso grupo. Ele é um médico que trabalha com medicina sistêmica, que a constelação familiar pode ser chamada de constelação sistêmica, porque ele trabalha nos sistemas familiares, ele está em todos os sistemas, né, para a comunidade. Escolhas que editam o passado. Não porque os fatos mudem, mas porque o sentido muda. O passado não é um bloco de pedra, é um tecido de significados que se decompõe toda vez que você decide diferente. Quando você escolhe com mais consciência, muda o ângulo da luz que incide sobre o que já aconteceu. Sombras se deslocam, contornos aparecem, memórias se reescrevem por dentro. O que antes era ele pode tornar-se semente. O que doía como injustiça pode virar chamado à responsabilidade. O que parecia perda revela-se passagem. Toda escolha verdadeira não apaga,
impera. Ao tocar a vida com atenção, a história ganha novas posturas, aprendizagem, gratidão, direção. No instante em que você decide, o ontem encontra lugar, o amanhã se abre. Esse é o trabalho silencioso da consciência, transformar pedra em caminho. César Santiago. E eu acho que o trabalho desse instituto se enquadra aqui nesse texto que vai acontecendo ao longo do dia. Muito obrigado pelas suas palavras, pela consideração. Obrigado por ser nossa confreira correspondente e ter essa visão diferente do nosso trabalho, diferente de asas, percebendo que muito mais do que contar histórias, nós estamos trabalhando, não trabalhamos com a pedra bruta do passado, mas com o tecido que se renova cada dia através de nossas reuniões e nossos trabalhos. Muito obrigado pela sua licença extrema, pela sua constância familiar, e que a gente então perceba que na história a gente não pode ter anacronismo. O que é isso? Ver o passado com os olhos do presente. Quando a gente vê determinadas coisas que aconteceram no passado, era uma situação, uma realidade. Não buscar julgar, mas cabe a nós replicarmos. Porque a história é revermos o passado para aprendermos com os erros e prepararmos melhor o nosso futuro. Este é o nosso objetivo neste Instituto Histórico da Jornada do Arcos. Wilson, prepare uma material que eu vou te dar a palavra. De novo? Como aí a gente quer? Já foi, Continuando nossas transmissões, com a palavra, o nosso vice-presidente Eustáquio falando sobre o dia de finados. Nós estamos cronometrados, o Messinho tem que falar aí. o Messi tem que falar aí, o Messi vai ser rápido. Então tá. Eu acho que eu já falo algo em português e eu queria chamar a atenção dos nossos confrades, das nossas confreiras, a usarem a tribuna, o parlatório da instituição, para poder falar, trazer artigos históricos, para compartilhar com os demais. E amanhã, antigamente falava-se de ação, amanhã é dia de finados, dia de morte, esse dia todo. E por ser dia de finados, assim, como é uma simbologia, e a vida humana é cheia de simbolismo, de história, eu fiz um artigo, eu escrevi um artigo sobre a história dos cemitérios de Barros. Aquele cemitério lá da Europa, do céu, o nome é O nome é sugestivo, né? Porta do Céu, ele é o terceiro cemitério da nossa cidade. E é curioso que quando a gente anda nas ruas da nossa cidade, não só da nossa cidade, da nossa região e do país inteiro, a gente vê que a nossa sociedade é constituída pelos que estão mortos e construída por nós. Quando a gente anda nas ruas, a gente vê que os nomes das ruas são todos nomes de pessoas que já foram e que deixaram exemplo a ser seguido. Seja na questão social, seja econômico, seja na fé. Então, quando a gente anda pelas ruas, hoje nós somos seres históricos, construímos e fazemos a história, e esses que constituem a nossa sociedade, o nome das nossas ruas, das nossas praças, eles já fizeram o barulho, vamos dizer assim. Amanhã nós estaremos no lugar deles e outros estarão construindo a história e falando sobre nós. Não só em nome de ruas e tudo mais, mas nós somos feitos disso. Às vezes a gente está numa conversa familiar e sai o nome de alguém que já. O meu avô fazia isso, o meu avô contava isso, é igual a gente falar com o Chico, e a mãe ainda falou, Então, eu fiz aqui um pequeno artigo que eu vou ler para vocês. Eu vou ter que ler, porque senão sabemos que durante os primeiros séculos da história
no Brasil, era comum os sepultamentos serem feitos dentro das igrejas ou capelas, principalmente no século XVIII. Depois, ao longo do século XIX, foi instituído pelo Estado a criação dos cemitérios, os chamados Campos Santos, longe da igreja. Principalmente a partir da década de 1850, pelo fato dos sepultamentos em igrejas estarem propagando doenças. E vale a pena lembrar que as missas que eram celebradas no Estado brasileiro, ele tinha religião, ele era católico, tudo era feito dentro da igreja católica. Na época as missas duravam 3, 4 horas de relógio. O padre falando em latim, 3, 4 horas de relógio, a pessoa ali dentro. E como sepultavam pessoas dentro da igreja, o cheiro era desagradável. Por isso, muitas das vezes, quando a gente vai em São João, que ainda usa, joga-se rosmaninho na época da Semana Santa no chão, mas aquilo era algo que usava diariamente. Era jogado rosmaninho, quanto mais a pessoa pisasse, mais exalava um cheiro de flor, para poder embaçar o cheiro podre de putrefação que tinha dentro das igrejas. Achei. Em Barroso não seria diferente. Sendo assim, os cemitérios também se constituem em grandes fontes de pesquisa histórica e genealógica, seja pela diversidade de seus túmulos, seja pelos nomes dos habitantes desta cidade mórbida, cuja lei do silêncio é rigorosamente observada. Nomes e fatos que não integram a elite local, ex-escravos e tantas pessoas que povoaram o Barroso de outrora, que da mesma forma compartilham do descanso eterno e que não podem cair no esquecimento das páginas da nossa história. Os primeiros óbitos de que se tem notícia em Barroso foram registrados em livros da Paróquia da Piedade em Barbacena. Assim temos dados de diversos escravos sepultados no átrio da Capela de Santana, bem como os primeiros moradores sepultados dentro da igreja. Existia uma diferença. Quem tinha dinheiro, quem era bem de situação, os fazendeiros eram sepultados dentro da igreja, e os escravos costumavam ser no átrio da igreja, em volta dela. Existiam as irmandades, né? Tinha as irmandades também, que com as irmandades costumavam ser sepultados os irmãos, até mesmo no altar da igreja, né? E aqui em Barroso tinha, na igreja velha lá, a gente tinha o átrio da igreja, né, que era um muro de pedra, que a capela lá no meio, e ali em volta eram sepultados os escravos, e dentro da capela eram sepultados os senhores, né, os fazendeiros. Alguns dos primeiros moradores que foram sepultados dentro da antiga capela de Santana do Barroso são: em 1730 foi sepultado na capela de Santana do Barroso o escravo Ventura, que era escravo do Antônio da Costa Nogueira. Em 1784, uma mulher, Catarina Angola, escrava também, foi sepultada lá. E o Agostinho Mina, também escravo, foi sepultado em 1785. O capitão Lourenço Garcia, sepultado dentro da igreja em 1734. Caetano da Costa Nogueira, em 1739. Tomás da Silva, em 1762. O padre Lourenço Pinto Barbosa, o primeiro padre nascido em Barroso, em 1846. Padre Felisberto Fernandes Caldas, em 1870, e Francisco Antônio Pires, em 1866, entre outros. Tem um punhado de gente, e Francisco Antônio Pires ele foi sepultado no altar da igreja, pelo que ele fez, na época que foi doado o sítio do Barroso para a igreja. Era comum deixar bens e esmolas para a igreja, também como seria realizado os rituais de sepultamento. O último sepultamento dentro da igreja, da capela lá embaixo, foi em
1808, do Monsenhor Luiz Pereira Gonçalves de Araújo, que foi sepultado dentro da sacristia da capela da igreja. Em 1908, ainda era matriz de Santana. O fundador da banda de música de Barroso, Joaquim Meireles de Souza, no entanto, foi sepultado na Capela do Rosário, foi sepultado aqui na atual Matriz de Santana. A Matriz de Santana era lá embaixo e aqui em cima era a Capela do Rosário. A partir de 1931, houve a troca das santas, o Rosário desceu e a Santana subiu. E o Joaquim Meireles ele foi sepultado aqui na porta da igreja. Ele pediu que fosse sepultado na porta da igreja para os passantes na época. Passaram no túmulo dele. Tem-se notícias de pelo menos 3 grandes epidemias que ceifaram a vida de barrosenses. A primeira em 1879, que interrompeu o comércio do Barroso com São João del Rei, ocasião em que estava sendo construída a estrada de ferro Oeste de Minas. Os jornais na época diziam que a varíola está graçando no Barroso. Depois, em 1899, a varíola volta e novamente Barroso vira notícia, onde até mesmo o governo manda que sepultasse os mortos em outro local longe do distrito. A segunda foi no ano de 1913, quando houve intervenção da Câmara Municipal de Tiradentes e algumas medidas higiênicas foram recomendadas. E o médico de São João del Rei, Dr. Fausto Neves, visitava o distrito auxiliado pelo professor Arthur Nelson Mourão e o vereador Arthur Napoleão. E por fim a gripe espanhola em 1918, que tomou conta do distrito. A população local era superior a 1.000 habitantes e foi tratada com recursos de homeopatia. Somente nos meses de novembro e dezembro foram notificados 23 óbitos por gripe, sendo essa a média anual. O ano de 1918 foi o que mais registrou óbitos no período de 1912 a 1919. O cemitério fora da igreja, ou podemos dizer, o segundo cemitério, o cemitério de Santa Maria, Campo Santo, foi construído em 1915, no local denominado Pasto da Santa, pelo fato do terreno pertencer à paróquia. Pela lotação que estava o cemitério lá embaixo, então, na época, chamou-se a população barrosense na época para se construir um novo cemitério. 81 pessoas contribuíram financeiramente, sendo a quantia mais alta de Francisco Vai, um alemão. O regimento interno do cemitério assim registra: fica criado neste distrito do Barroso um cemitério construído pelo povo, cujos rendimentos pertencerão à Matriz de Santana. Fica concedido ao Francisco Vai o direito de 2 sepulturas perpétuas pela construção do mesmo. O primeiro procurador do cemitério foi o senhor Joaquim Ferreira. As primeiras sepulturas perpétuas do cemitério que ainda podem ser vistas são de José Manuel dos Reis Melo, falecido em 1916, o pai do seu Brasilino; Antônio Rodrigues de Souza, em 1918, o avô do peixe; Martin Kingman, que era um alemão, falecido aqui em 1929. A causa mais frequente de morte era tuberculose, queluche, gastrite, influenza, gripe, pneumonia, estupor, catarro sufocante das crianças era bexiga, demência, paralisia, hidropisia, síncope cardíaca, entre outros. Em 1936, o padre Guarneri de Souza procedeu à parte nova do cemitério. O cemitério já estava enchendo, uma vez que foi constatada a necessidade de aumento. Firme no dever de aumentá-lo, trazendo até o alinhamento da rua, que passa em frente ao mesmo. Ao lado está o terreno de Santana, um cemitério feito pela prefeitura, que era, na época, a Câmara de Tiradentes. A prefeitura de Tiradentes, para os corpos dos protestantes,
mas no novo aumento deixarei uma parte sem bênção, no qual serão sepultados os cadáveres suicidas, que não podem gozar de sepultura eclesiástica. Em 1958, a prefeitura encampou o cemitério protestante, edificando um muro e portão independente. É o muro da lateral, é o portão lateral ali daquela descida do segurança. A última reforma significativa ocorreu em 76, quando se construiu um pequeno muro dentro do cemitério, separando o cemitério paroquial e o municipal. A partir de 2018, um novo cemitério entra em atividade, o cemitério Porta do Céu. Por causa da lotação do cemitério antigo, este é construído. Inaugurado em 2019, os dois cemitérios famosos estão em atividade, sendo o primeiro no lado da antiga capela foi desativado e alguns restos mortais que existiam lá foram transferidos para o cemitério de Santa Maria. Uma curiosidade sobre o cemitério do Porta do Céu é que, mesmo sendo um cemitério recente, lá tem os restos mortais de um barrosense que faleceu em 1941. Este barrosense, o senhor Randolfo Cândido Ladeira, enquanto vivo, não quis que seu corpo fosse sepultado no cemitério do Barroso por causa de um desafeto com um outro cidadão daqui. Época em que os desafetos eram levados para a eternidade, com a construção do novo cemitério, a família então resolveu fazer o traslado dos restos mortais do Sr. Randolfo, falecido em 1941, para o cemitério da Porta do Céu. Por fim, quero registrar aqui, a título de curiosidade, essa curiosidade de 1940 para trás, porque eu só vejo igual vocês, uma coisa velha. As pessoas mais idosas falecidas em Barroso, em registros antigos, que são Joaquim Luiz Barroso, faleceu com 100 anos em 1931. Carolina de Jesus, falecida em 1921 com 102 anos. Ana Teresa de Jesus, falecida em 1920 com 116 anos. Isso não é mulher. Perdi. Vicência, ex-escrava da fazenda do Quintanilha, falecida em 1923 com 118 anos. Maria Inácia de Jesus, falecida em 1925 com 98 anos. Cândida Francelina Barbosa, falecida em 1908 com 97 anos. Maria Umbelina da Conceição, falecida em 1926 com 95 anos. Marcelino Lopes Correia, falecido em 1914 com 90 anos. Agora esse é coroado Tomás, africano, ele era ex-escravo. Ele faleceu em 1908 e pasme, ele morreu com 145 anos, sendo a causa da morte, no registro, a causa da morte que foi registrada no cartório de registro civil, velhice. Não é objetivo discutir sobre a expectativa de vida, apenas